Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, vamos aprender e falar sobre o sistema endócrino. Antes de falar sobre esse sistema, quais os órgãos que fazem parte, qual a atuação dele no nosso organismo, é preciso a gente se questionar o seguinte: qual a função desse sistema? Para que o sistema endócrino ele serve no nosso organismo? Então, esse sistema ele é muito importante porque ele é um sistema que está associado, né? Ele é um dos responsáveis pela coordenação das funções do organismo. Só que o sistema endócrino, ele atua juntamente com o sistema nervoso, tá? Então, o sistema endócrino e o sistema nervoso, eles atuam juntos, né? nesse controle da coordenação das funções que o nosso organismo desempenha, desenvolve. O sistema endócrino, mais precisamente, ele é constituído por um conjunto de glândulas. Essas glândulas, elas são capazes, né? Elas produzem e vão distribuir hormônios no nosso sangue, tá certo? Os hormônios, a gente vai ver em definição que eles são substâncias que vão influenciar, tá, na atividade de vários órgãos. E aí a gente vai ver um pouco mais à frente de que maneira esses hormônios eles chegam até os órgãos que devem atuar, tá bom? Então, falar de sistema endócrino é falar de um sistema que ele é constituído, né, ele é formado por glândulas e que essas glândulas elas são produtoras, no caso das glândulas endócrinas, são glândulas produtoras de hormônios, tá? Nessa imagem, a gente tem aqui, né, a localização das principais glândulas endócrinas que existem no organismo humano. Não são apenas essas, tá certo? Mas aqui a gente está vendo as principais. Então aqui, ó, a hipófise, né? Temos também nessa região do pescoço a tireoide e as paratireoides, né? No caso das paratireoides, elas vão ficar por trás da glândula tireoide, mas aí a gente vai ver isso também mais à frente. Temos também as glândulas suprarrenais, né, que fica acima dos rins, e aí vocês estudaram o sistema urinário, né, que é constituído pelos rins. Acima desses rins fica essas glândulas que são as suprarrenais. Temos também o pâncreas, que ele é considerado, né, uma glândula endócrina, na verdade ele tem uma função endócrina também. Os órgãos reprodutores masculinos e femininos, né, no caso dos masculinos, os testículos, no caso dos femininos, os ovários. Então, esses aqui, esses órgãos que estão sendo representados nessa ilustração, são os principais, né, as principais glândulas endócrinas que existem no organismo humano. Lembrando que não é apenas esses órgãos, não são apenas esses órgãos que funcionam como glândulas endócrinas, tá? Que tem essas funções. Existem outros, mas aí a gente vai falar mais desses. E aí a gente vem para a definição do que são hormônios, né? O que são esses hormônios que são produzidos pelas glândulas que constituem o sistema endócrino. Então, os hormônios, em definição, são considerados substâncias químicas, tá certo? Ou seja, são mensageiros químicos que vão ser produzidos, tá? Vão ser elaborados pelas glândulas endócrinas e vão ser enviados para as células ou órgãos-alvo, ou seja, nos locais em que ele vai atuar, através do sangue. Então, o nosso sangue, né, vai servir para levar esses hormônios até os órgãos em que irão atuar, tá? A célula ou órgão-alvo, tá? Por quê? Porque esses hormônios geralmente eles são produzidos em uma glândula, tá? E para ser vão ter atuação em um local muitas vezes muito distante da glândula onde ele foi produzido. Então, para isso, ele precisa ser transportado por meio da corrente sanguínea, tá certo? Então, essa é a definição dos hormônios, que são substâncias ou mensageiros químicos que vão servir para levar, ou melhor, que eles vão levar, vão atuar em células alvos ou órgão alvo, né? E vão ser levados até esses locais por meio do sangue.
Vamos começar falando um pouco sobre as principais glândulas endócrinas. Então, eu começo falando para vocês sobre a hipófise, tá? Então, a hipófise, a gente encontra ela nessa região, abaixo do telencéfalo, né, do cérebro, tá? Então, veja que aqui tem um aumento. E essa estrutura aqui, ó, deixa eu até destacar aqui na imagem, essa estrutura aqui, ó, tudo isso aqui, tá? É a glândula hipófise. A hipófise, ela também é chamada de pituitária, tá? Ela é isso aqui, esse órgão. Só que vocês podem observar nessa imagem que tem duas partes, né? Pois é, a glândula hipófise, ela ainda pode ser subdividida, né? Em adenohipófise ou hipófise anterior, porque fica para a região anterior, tá? E a glândula, ou melhor, e a parte posterior, que é chamada de neurohipófise. Então, cada parte dessa vai sintetizar hormônios específicos, tá certo? De atuação, que vão atuar também em locais específicos. A glândula hipófise ela é considerada como uma grande glândula mestre, porque ela controla, inclusive, a atuação de outras glândulas do nosso corpo, tá? Então, falando de hormônios que é produzido, né, pela glândula hipófise, a gente pode começar falando um pouco sobre o hormônio do crescimento. Então, falar do hormônio do crescimento é um hormônio que, como o próprio nome diz, ele é essencial para que o crescimento do indivíduo ele aconteça. Aí, o que acontece se a produção desse hormônio não estiver normal, né? Se os níveis desse hormônio estiver é, elevados ou abaixo da média necessária. Então, quando a produção desse hormônio não ocorre ou é reduzida, principalmente durante a infância, o crescimento do indivíduo é afetado, né? Então, a criança ela é afetada, né? Geralmente acontece isso na infância, e o crescimento ele é afetado e a pessoa fica com uma altura muito abaixo da média, tá certo? Mas aí existem tratamentos, né? Cada caso é um caso, como se diz, mas nessas situações a criança ela pode receber doses do hormônio do crescimento por meio de injeções. Isso vai estimular o crescimento dessa criança, né, que estiver com essa redução na produção natural desse hormônio. Ela pode receber essas doses por meio de injeções e com isso pode normalizar ou chegar próximo ao nível adequado desse hormônio no seu organismo. A hipófise, além do hormônio do crescimento, ela produz também hormônios que estimulam o funcionamento de outras glândulas, como eu disse a vocês, né? Então, além de regular a perda de água pela urina por meio do hormônio antidiurético, tá certo? Se a gente beber, por exemplo, muito líquido, a gente passa a urinar mais, né? E se a gente bebe pouco líquido, vai acontecer o contrário, tá certo? Então, o hormônio antidiurético é um hormônio produzido por uma parte da hipófise que é responsável por impedir a diurese, né? Ou seja, fazer com que a gente não perca tanta água, tá certo? A hipófise ela também lança no sangue a prolactina, né, que estimula, né, a prolactina ela estimula a produção de leite. Tá? Então essa prolactina ela vai estimular a produção de leite durante o quê? Durante a amamentação. Então as mamães, né, o organismo das mães são estimulados, né, pela hipófise a produzir leite, né, por meio quando a hipófise ela lança lá no sangue a prolactina, que é um hormônio produzido pela hipófise, né? Então, durante a amamentação, ó, veja que nessa imagem é bem ilustrativa, né? Há um estímulo, né, para a hipófise produzir mais prolactina e estimular assim a produção do leite materno, tá? E também a produção de ocitocina, né, pela hipófise, né, que é esse hormônio, ele vai estimular as contrações do útero no momento do parto, né? Então, a mulher gestante, a mulher grávida, quando está no estágio final da sua gestação, né, quando já está iniciando os momentos que antecedem o parto, né, grandes quantidades de ocitocina, que é o hormônio, né, produzido pela hipófise, ele é liberado cada vez mais para que o útero, né, ele possa contrair e assim favorecer o nascimento da criança, tá, do bebê. Além da prolactina, além do hormônio do crescimento, da ocitocina, como eu falei, a hipófise ela também produz o hormônio antidiurético, né, que vai evitar a diurese, tá? Ou seja, vai impedir uma diurese elevada, uma perda de água elevada,
né? Então, se a gente bebe muito líquido, passamos a urinar mais. Se bebemos pouco líquido, vai ocorrer o contrário. Então, o hormônio antidiurético também é produzido pela hipófise, tá? Isso foi um pouco sobre a hipófise. Existem outros hormônios, outras glândulas que são controladas pela hipófise, mas eu vou falar nessa aula apenas sobre essas que eu acabei de falar. Agora eu vou falar sobre uma outra glândula, né, que faz parte do sistema endócrino, que é a tireoide. Não sei se vocês já escutaram falar sobre a tireoide, né, mas ela fica nessa região do pescoço. Parece, popularmente se diz que tem até o formato parecido com uma borboleta, né? Mas ela tem uma função muito importante no nosso organismo, né? Então, o funcionamento adequado do metabolismo do nosso corpo acontece graças ao controle, né, aos hormônios que são produzidos pela tireoide. Tá? Então, a tireoide ela produz hormônios que intensifica, por exemplo, a frequência e a intensidade dos batimentos cardíacos. Tá? Então, os batimentos do nosso coração ficam mais rápidos e mais fortes por conta do metabolismo, né? E também a frequência dos movimentos respiratórios, né, aumentando com isso o fluxo do sangue para os tecidos. Durante o período de crescimento, esses hormônios, esses mesmos hormônios, né, eles controlam a formação dos ossos. Né? Então, essas são as principais atuações da glândula tireoide no nosso organismo. Tá? Então, aqui ó, temos um exemplo dessa glândula tireoide. Ela fica na região do pescoço e aqui, mais uma vez, a gente pode observar também, tá certo? Aqui também, tá bom? Associado, né, à glândula tireoide, a tireoide só é uma, tá? É uma glândula ímpar, só existe ela nessa região do pescoço. Por trás, na região posterior, né, encontra-se as glândulas paratireoides, tá? Que são 4 pontinhos, ó, como vocês podem observar. Um aqui, outro aqui e outro aqui, tá? São pontinhos, né? Ó, a gente pode ver isso aqui também. Está situado na região posterior, por trás da glândula tireoide, tá? Então, o sistema endócrino, ele também influencia no funcionamento dos músculos e dos nervos, controlando a quantidade de cálcio no sangue. Então, os níveis de cálcio no sangue é controlado por meio de uma glândula, ou de glândulas, melhor dizendo, né? Que são as glândulas paratireoides. São elas que são responsáveis, né, por esse controle, quantidade do cálcio no sangue, tá? Como eu disse a vocês, elas estão localizadas na parte de trás da glândula tireoide, tá? Então são esses pontinhos aqui, bem menor, né, comparado à tireoide, tá? Então essa é a principal função desempenhada pelas paratireoides. Outras glândulas que fazem parte do sistema endócrino são as glândulas suprarrenais. A gente estudou o sistema urinário, né, e vimos que um dos órgãos que compõe o sistema urinário são os rins. Aqui estão eles, ó. Acima dos rins existe um órgão, né, em cada um dos rins, no caso, que são conhecidos como glândulas suprarrenais, tá? Então, ó, esse chapéuzinho aqui nos rins, em cada um dos rins, são glândulas conhecidas como glândulas suprarrenais. Essas glândulas também são chamadas de glândulas adrenais, tá certo? Então, não sei se vocês já escutaram falar, mas existe um hormônio chamado de adrenalina, né? Por exemplo, eita, fui fazer determinada atividade, né? Levei um susto, que adrenalina, né, me deu. Né? Então, é para se referir mais ou menos, isso se fala popularmente, né? A gente vai escutando no dia a dia, mas é porque esse hormônio, ele prepara o corpo para enfrentar situações de perigo em que a reação necessária pode ser de luta ou de fuga. Né? Então, quando a gente leva um susto, né? Quando a gente se submete a falar em público, geralmente a gente fica um pouco mais nervoso. Então os níveis desse hormônio geralmente aumentam, tá? É pelo efeito da adrenalina que é produzida pelas glândulas suprarrenais, que são essas aí que vocês estão vendo, que sentimos, entre outros efeitos, o coração acelerar, né, em situações de risco. Então quando a gente tem medo, quando a gente tem alguma sensação dessa, os batimentos cardíacos aumentam, né, o coração ele acelera, e isso é graças ao aumento dos níveis desse hormônio que é a adrenalina, tá? As glândulas suprarrenais, elas produzem também hormônios que controlam a taxa de alguns sais no organismo e o consumo de glicose e outras substâncias,
além dessa função de produção da adrenalina, tá certo? E um outro órgão, né, outra glândula que faz parte do sistema endócrino é o pâncreas, tá? O pâncreas ele é uma glândula mista. Por quê? Porque ele apresenta atividade exócrina e atividade endócrina, tá certo? Então, como é glândula exócrina, o pâncreas ele é um órgão anexo ao sistema digestório, tá certo? Então, quando a gente estudou o sistema digestório, a gente falou um pouco sobre pâncreas, tá? Então, ele produz o suco pancreático, que vai ser liberado no intestino delgado, tá certo? Então, é lá produzido ó, e liberado lá no intestino delgado para facilitar o processo de digestão. Então, por outro lado, o pâncreas ele também tem uma função endócrina, que é a função produtora de hormônios. Então, existem dois principais hormônios, né, dois hormônios que são produzidos por essa glândula, que é o pâncreas. Então, os hormônios que são produzidos são a insulina, que aqui a gente já consegue visualizar algumas informações sobre, e o outro hormônio é o glucagon, tá? Então, são os dois hormônios produzidos pelo pâncreas. Então vamos entender um pouco sobre como atua esses hormônios do nosso organismo. Então, a ação da insulina faz com que a glicose que está circulando no sangue, a glicose é popularmente conhecida como açúcar, né? Não sei se vocês também já escutaram falar, fulano está com açúcar elevado no sangue. É os níveis de glicose que estão elevados. Isso pode levar a doenças, né? Que é o caso da diabetes, por exemplo. É uma doença resultante dos níveis elevados de açúcar no sangue. E aí a gente vai ver que relação tem com a insulina e com o glucagon, que são os hormônios produzidos pelo pâncreas. Então, a ação da insulina faz com que a glicose que está circulando no sangue entre nas células, onde será utilizada como fonte de energia. Quando comemos muito açúcar, o pâncreas libera mais insulina. Quando a gente come muito açúcar, o pâncreas trabalha mais e libera mais insulina. E o nível de glicose no sangue volta ao normal. Então, e esses níveis normais de substâncias se referem às quantidades saudáveis para o equilíbrio, né, do organismo, embora possa variar entre as pessoas. A insulina ela também pode ajudar a transformar a glicose em glicogênio, tá certo? O que é isso? Que pode ser armazenado principalmente nas células do fígado e dos músculos e consiste em reserva de energia. Então, quando tem glicose acima da quantidade que a gente precisa, essa glicose ela pode ser armazenada em dois locais principais, que são o fígado, ó, a gente tem um fígado aqui, ó, e os músculos esqueléticos, tá certo? Então são locais que podem armazenar glicose. Essa glicose que fica armazenada, ela vai ficar armazenada no formato de glicogênio, tá bom? Então, como eu dizia a vocês, além da função de produzir insulina, o pâncreas ele também produz o outro hormônio que é o glucagon, que ele vai ter efeito oposto ao da insulina, tá certo? De que maneira? Quando cai a taxa de glicose no sangue, quando a gente está em jejum, quando não se alimentou, faltou alguma refeição, o que vai acontecer? Ele promove a transformação do glicogênio armazenado no fígado. Lembra que eu falei que a glicose ela pode ficar armazenada no formato de glicogênio no fígado ou no músculo esquelético. Então, o que acontece? Quando a gente está com fome, está em jejum e os níveis de glicose no sangue estão baixos, o que vai acontecer? O glucagon ele vai ser liberado em maior quantidade para pegar, né, esse glicogênio, quebrar ele em glicose e essa glicose ela ser lançada no sangue, porque os níveis de glicose estavam baixos. Né? Com isso, a concentração de glicose no sangue ela se normaliza, ela vai ficar numa quantidade adequada. E aí, tanto o excesso quanto a falta de glicose no sangue, ó, tanto o excesso quanto a falta de glicose no sangue prejudica o funcionamento do organismo, tá? Então, se os níveis de glicose está abaixo ou elevado demais, vai prejudicar o organismo. Então, quando o pâncreas deixa de produzir insulina ou passa a produzir em quantidade suficiente, a taxa de glicose no sangue aumenta, o que caracteriza a doença conhecida como diabetes mellitus. Então, é isso que acontece, minha gente. Não sei se vocês já escutaram algum parente de vocês que tem diabetes ou conhece alguém que tem. O que é que quer dizer isso? Né? A doença diabetes, ela é resultante, ela ocorre quando os níveis de glicose eles aumentam muito no nosso sangue.
Por que aumenta? Porque, como eu dizia a vocês, a insulina é o hormônio produzido pelo pâncreas que é responsável por captar essa glicose que está em excesso no nosso sangue e levar para ser armazenada no fígado ou no músculo esquelético. Quando a insulina, quando a produção de insulina está defeituosa, está abaixo do ideal, então não vai ter quantidade de insulina suficiente para captar essa glicose que está no sangue. O que é que acontece? Acaba acumulando muita glicose no sangue e com isso desenvolvendo essa doença aí conhecida como diabetes mellitus. Na diabetes, parte da glicose passa a ser eliminada pela urina, saindo junto com muita água. A perda de água provoca muita sede e fome, já que a glicose não está sendo bem absorvida pelas células. Então é isso que acontece, né? Quando a pessoa tem diabetes, né, a parte da glicose ela passa a ser eliminada pela urina. Por quê? Porque sai junto com muita água, né? Ocorre muita perda de água, isso provoca muita sede, muita fome na pessoa que tem diabetes. Por quê? Porque a glicose ela não está sendo bem absorvida pelas células, então a pessoa está perdendo ela com muita facilidade. A diabetes, quando não é tratada, ela pode provocar perda de visão, feridas na pele, problemas cardíacos e renais. Por isso que quem tem diabetes, né, tem que ter cuidado, deve se tratar, deve ter um acompanhamento médico para que fique tudo sendo monitorado, verificado sempre, para que as taxas elas estejam nos níveis adequados, né, para que não estejam acima ou abaixo, né, daquilo que é preciso para o organismo. Se estiver muito elevado, né, que é o que geralmente acontece quando está com diabetes, tem que criar situações, medicações, até injeções de insulina, né, se recebe para isso, dependendo do paciente, para que os níveis de glicose ele diminua no sangue. O tratamento da diabetes consiste em monitorar, como eu disse a vocês, e controlar a taxa de glicose no sangue, com injeções de insulina, feito eu falei, ou outro medicamento, ou às vezes apenas com a dieta que evite alimentos ricos em açúcar. Exercícios físicos também são recomendados. Tudo, né, deve ser feito, claro, sob supervisão médica, tá certo? Então, são esses hormônios que são produzidos pelo pâncreas, a insulina e o glucagon, e as atuações dele, como eu falei. Isso aqui é só reforçando, né, esse esquema, o que eu expliquei anteriormente. Tá? Então, ó, quando a gente ingere um alimento e existe uma alta taxa de glicose no nosso sangue, o que é que acontece? Vai haver uma inibição, vai estimular as células do pâncreas, tá, a produzir insulina. Então a insulina ela vai ser produzida em uma maior quantidade, ela vai ser mandada para o sangue e vai absorver, ó, a glicose que está em excesso no sangue e levar essa glicose para o fígado para ser armazenado no formato de glicogênio. Já o que acontece quando a gente está em jejum, quando a gente está com fome? Né? A taxa de glicose ela vai estar baixa no nosso sangue. O que acontece? Então precisa de glicose no sangue. Então vai estimular as células alfa do pâncreas, que é responsável por produzir glucagon, para liberar mais esse hormônio. Esse hormônio ele vai até o fígado, vai quebrar o glicogênio que estava armazenado e vai liberar as moléculas de glicose, né? Que o glicogênio é constituído por moléculas de glicose. E com isso levar essa glicose para o sangue. Então é dessa maneira que acontece, né, as relações entre a insulina e o glucagon, que são dois hormônios produzidos pelo pâncreas. Aqui está a referência de onde eu tirei essas informações, o livro didático de vocês. Eu desejo bons estudos, prestem bastante atenção nessa aula, façam as atividades propostas e no nosso próximo encontro retiraremos todas as dúvidas que vocês estiverem, tá certo? Bons estudos, um abraço virtual e até nossa próxima aula.